Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Radiologista Faixa Preta. Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que eu mudei o nome do nosso programa para Radiologista Faixa Preta, porque radiologista de alta performance é um radiologista faixa preta. E aqui nesse programa eu mostro para você passo a passo para você ter segurança para dar um plantão de tomografia de emergência e dar o seu laudo com segurança. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Rafael Nassif, eu sou médico radiologista e eu ensino residentes de radiologia e médicos radiologistas a dominarem a tomografia na emergência. E eu tenho hoje mais de 10 anos de atuação em emergências, né, aqui do estado de São Paulo, em grandes hospitais aqui de São Paulo, e atualmente eu avalio e dou laudo aí de mais de 1.500 exames por mês. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o medo de você errar um diagnóstico de abdômen agudo inflamatório na tomografia na emergência. Então fica comigo aqui até o final, porque eu vou mostrar para você como você não errar mais esse diagnóstico em qualquer situação de abdômen agudo inflamatório. Então eu vou dar para você aqui dicas valiosas para você não errar mais. Então se você tá errando, se você tem esse medo, se você tem essa insegurança, depois que você assistir esse vídeo aqui, você não vai ter mais, né? Se você passar por todos os passos que eu vou mostrar aqui para você, você com certeza não vai perder mais nenhum caso de abdômen agudo inflamatório. Então fica comigo aqui até o fim. Mas antes da gente explicar isso, eu preciso colocar todos vocês na mesma página. Então vamos dar um contexto geral aqui do que é o abdômen agudo inflamatório. Então, se você não sabe, vamos falar rapidamente aqui. Se você tem alguma dúvida aí sobre os conceitos de abdômen agudo inflamatório, a gente vai tirar essa dúvida agora para você. Então, é uma síndrome, né? Uma síndrome de dor abdominal súbita associada a um processo inflamatório intraabdominal. Então, qualquer processo inflamatório intraabdominal associado a uma dor abdominal súbita é um abdômen agudo inflamatório. Então, parte desse pressuposto. Então, você pegou lá o seu um pedido de tomografia com dor abdominal súbita, você tem um abdômen agudo, né? Agora, se tiver sinais inflamatórios, como uma descompressão brusca positiva, né, uma peritonite, um sinal de peritonite, né, ou de infecção, de inflamação peritoneal, um Murphy positivo, aí, né, a suspeita lá vai abdômen agudo inflamatório. Isso já ajuda você a pensar e raciocinar em como que você vai avaliar aquela tomografia. Ali, quando você tem essa hipótese diagnóstica, na sua cabeça já tem que sair alguns passos que você vai ter que fazer para avaliar essa tomografia, tá? Então, eu gosto de falar que todo exame que você vai pegar para laudar, que você vai iniciar um laudo, você já tenha as gavetas das síndromes, né, já pré-estabelecidas na sua memória. E aí, quando você pega um exame com uma hipótese diagnóstica determinada, você já puxa ali daquela gaveta. E dentro daquela gaveta, você já tem os passos, você já tem o método, você já tem a sistematização de cada coisa que você vai fazer, tá? Então, quando a gente está falando de abdômen agudo inflamatório, a gente puxou ali a gavetinha do abdômen agudo inflamatório, já veio para a gente, né, um método, já veio para a gente uma estruturação de tudo o que a gente tem que pensar e de tudo e por tudo que a gente tem que passar para garantir que a gente vai excluir esse diagnóstico ou confirmar esse diagnóstico. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é quais são os órgãos que estão envolvidos no abdômen agudo inflamatório. Então, a gente pode ter um apêndice, a gente pode ter um divertículo, a gente pode ter a vesícula, a gente pode ter o cólon, a gente pode ter uma apendagite que está, né, associada aí ao colo.
Então, esses órgãos principais, eles têm que vir no seu método, eles têm que vir à sua cabeça para que você consiga pensar no passo a passo para excluir as principais causas, né? E aí você ficar seguro de que você viu aquela tomografia, de que você não deixou passar nada, tá? Então, abdômen agudo inflamatório, todo mundo aí na mesma página. Aqui a gente não vai falar de quê? A gente não vai falar de abdômen agudo obstrutivo, não vamos falar de abdômen agudo vascular, isquemia mesentérica, de trauma. Aqui isso é assunto para outra live, para outros vídeos, tá? Até para lives, né? Ou para outros vídeos. A gente vai tratar aqui exclusivamente do abdômen agudo inflamatório e do método passo a passo que você precisa fazer para não perder mais nenhum desses diagnósticos. Então, quais são então os tipos de abdômen agudo inflamatório? Claro, para você puxar na sua gavetinha lá, para você puxar na sua cabeça como você vai avaliar a tomografia, você precisa, né, ter de antemão saber quais são os abdômenes agudos inflamatórios que existem. Então, o mais frequente disparado de todos é a apendicite aguda. Esse, obviamente, você vai ter que dominar isso, né, na ponta da língua, né? Colecistite é um outro abdômen agudo inflamatório. Colangite é um outro abdômen agudo inflamatório, né? Colecistite barra colangite, né? As duas coisas. Diverticulite, né? E aqui, lembrar que a gente pode ter tanto diverticulite à esquerda, que é o mais comum, quanto diverticulite à direita, tá? Então, numa frequência bem menor, mas a gente tem divertículos no cólon direito, tá? Então, você tem que ficar atento a isso, porque, eventualmente, seu paciente pode ter diverticulite à direita e não ser, por exemplo, uma apendicite. Então, isso tem que estar na sua cabeça para você passar por isso e não esquecer que isso pode ser um diagnóstico diferencial. Pancreatite, né, um outro abdômen agudo inflamatório muito, muito comum. Também tem que estar aí no seu método, aí tem que estar aí no seu checklist para você passar por ele e não perder, tá? Doença inflamatória pélvica, tá? E aqui eu destaco salpingite, hidrossalpinge. Apesar da tomografia não ser, né, o exame de escolha para isso, em alguns casos, eventualmente, a gente vai conseguir sim ver doença inflamatória pélvica, um abscesso tubovariano, uma hidrossalpinge, né, ou uma salpingite, a gente vai conseguir ver na tomografia. Você não pode deixar isso passar se isso for evidente, né, mesmo na tomografia, que não é o exame de escolha para isso. Você tem que, pelo menos, suspeitar disso, né? Você não pode deixar passar batido, você pode até não cravar esse diagnóstico, como você cravaria uma apendicite, uma diverticulite, em que a tomografia é o exame de escolha. Mas você vai ter que suspeitar e vai ter que orientar aquele médico a qual é o próximo exame, qual é o exame que eu peço para resolver esse problema desse paciente aqui, que tem uma suspeita de uma doença inflamatória pélvica, tá? E, eventualmente, você vai ver também casos de peritonite, né, que você vai ver só o peritônio inflamado, por uma rotura de víscera oca, por exemplo, e você pode ser que você não veja necessariamente um órgão específico, apenas porque rompeu uma víscera oca e isso inflamou o peritônio, tá? Então, esses são os casos aí, são os tipos, né, de abdômen agudo inflamatório. E por que abdômen agudo inflamatório é tão importante assim para quem vai laudar e vai avaliar tomografia na emergência? Bom, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar é a alta prevalência de abdômen inflamatório nos seus plantões, tá? Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das principais indicações de tomografia no seu plantão e é, com certeza, a primeira causa de procura ao pronto-socorro, né, da maioria dos pacientes aí com dor abdominal. Dor abdominal é a causa, uma das causas mais comuns, talvez a mais comum causa de dor, de procura, né, do paciente ao pronto-socorro. E das causas de dor abdominal, o abdômen agudo inflamatório é a mais prevalente, disparado, tá? Então, isso aqui configura para você um cenário em que você tem
que dominar. Se você tem desejo, se você lauda tomografia de emergência, não há outra opção para você. Você tem que dominar. E vou falar mais, né? Esses são diagnósticos que matam o paciente. São diagnósticos que matam o paciente com frequência. Então, se você não domina isso bem, você vai deixar algum desses diagnósticos passar. E se você deixa um desses diagnósticos passar, esse paciente evolui para óbito. Esse erro foi seu. Esse erro não foi do cirurgião, esse erro foi seu. Porque se tinha um exame de imagem no meio do caminho para dar esse diagnóstico desse abdômen agudo inflamatório e você não deu, esse erro ele foi seu, tá? Você vai falar assim, Rafael, mas o cirurgião, né, também tem a avaliação clínica dele. Eu falei, tudo bem, mas ele tem a avaliação clínica dele, ele tem a hipótese clínica dele, mas ele pediu um exame de imagem para confirmar aquilo que ele estava suspeitando. E se você não viu, o erro foi seu, tá? O erro foi seu, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá? Isso é uma das coisas que eu mais vejo que mata paciente, é uma das coisas que eu mais vejo quando há erros, né, de laudo, erros de detecção, né? Ou até mesmo erros de percepção, de interpretação de algum achado na tomografia. Esses erros, eles geralmente estão associados ao abdômen agudo inflamatório, tá? E aí, o cirurgião vai tomar uma conduta errada, ou ele vai mandar um paciente embora para casa, sendo que ele tinha que operar aquele paciente. Então, vocês precisam ficar atentos a isso, principalmente se você é R1, se você é R2, se você é R3, tá? Principalmente se você é R3, que está finalizando aí a sua residência, que vai começar a trabalhar, que vai começar a laudar tomografia na emergência, você precisa dominar isso. Senão, o erro vai acontecer, o erro vai aparecer e não é muito legal isso. Não é muito... É chato, tá? Eu tô falando isso porque isso já aconteceu comigo. E não é uma sensação boa quando você comete esse tipo de erro, tá? E quando você tá no início da sua carreira, certamente isso tem maiores chances de acontecer, principalmente se você foi exposto a poucos casos de tomografia de emergência, você não viu uma quantidade suficiente, você não viu uma quantidade mínima que desse segurança para você para enfrentar todo e qualquer caso de abdômen agudo inflamatório, tá? Então, presta atenção nisso. A relevância desse tema é altíssima, apesar de parecer simples, né? São doenças simples, doenças comuns, doenças que todos conhecem, mas que são essas as que causam maiores problemas, tá? Não são as doenças raras quase não aparecem. As doenças raras, você não precisa necessariamente ter isso na ponta da língua. Agora, essas aqui, os abdômen agudo inflamatório, essa aqui você tem que saber. Essa você tem que saber. Porque é você que define o diagnóstico rápido, é você que define a conduta cirúrgica desses pacientes. Então, portanto, você é peça fundamental, você é peça-chave nesse diagnóstico, tá? E por que você deveria aprender isso desde o seu R1? Tá? Desde o início, você que tá... Agora, eu tô falando para você que é R1 ainda e que ainda não se preocupou com isso. Se eu disse para você que isso é muito comum e que você precisa saber na ponta da língua, quanto mais cedo você aprender, mais cedo você vai construir uma base sólida para pegar plantão sozinho, né? Então aí você vai já, se você priorizar, começar a priorizar o seu estudo a partir de agora, do início, né, para aquilo que de fato vai ser relevante para sua prática diária, depois que você formar, isso é a condição perfeita, isso é a condição ideal. Você precisa saber priorizar o que você precisa estudar agora e não perder o seu tempo estudando coisas raras que não vão fazer nenhuma diferença para você lá na frente, quando você terminar a sua residência. Então não adianta você ficar ali, ai, que diagnóstico lindo,
que foi dado aqui, né, que meu chefe deu, olha só o diagnóstico que ele me mostrou aqui, uma síndrome de von Hippel-Lindau, uma esclerose tuberosa. É tudo muito bonito, né? É bonito ver isso, é bonito ver esses diagnósticos sendo feitos, mas esses diagnósticos, eles não são o seu feijão com arroz. Ele não é o que você precisa para dar o seu plantão no final da sua residência, tá? Então, eu recomendo que você olhe para esses temas mais prevalentes que a gente trata aqui nesse canal com muita frequência, né? Então, tudo que está aqui no canal é o que vai acontecer no seu dia a dia, né? Então, se você ainda não assistiu esses vídeos do canal, eu recomendo que você assista, recomendo que você revise e você pense se você de fato está dominando todas essas patologias que a gente mostra aqui. E não só eu sei apendicite. Não, você viu um caso de apendicite, 2, 3, 4, 10 casos de apendicite. A apendicite ela pode se manifestar de diversas formas e é nessas formas diferentes que você tem que dominar. Você tem que dominar todas as formas de uma mesma doença. De qual doença? Dessas mais prevalentes. Né? Eu não quero que você domine todas as formas de todas as doenças, mas você precisa estar exposto ao maior número de casos diferentes possíveis das doenças mais comuns. Portanto, você precisa aprender a priorizar o seu estudo, tá? Então, não dá para você ficar viciado, né, em casos raros, em casos incomuns, né, naqueles casos que, vamos publicar esse caso. Olha, uma vez eu vi, eu vou dar um exemplo para vocês, eu publiquei certa vez, né, um leiomiosarcoma de veia cava inferior, tá? Um caso de leiomiosarcoma de veia cava inferior, um caso raríssimo, né? Mas que rendeu uma publicação, que a gente fica nessa fissura, né? Nessa ânsia, o chefe pega, olha aqui um caso bonito para você fazer um relato de caso, para você publicar. E eu publiquei esse caso, né? Beleza, né? Publiquei outros também, né? E geralmente os casos que a gente publica são os casos raros. Ninguém publica apendicite, ninguém publica diverticulite, e aí no fim a gente acaba focando e estudando coisas que não vão fazer nenhuma diferença na nossa vida diária. Por exemplo, eu publiquei esse caso de leiomiosarcoma de veia cava inferior e eu nunca mais vi outro caso de leiomiosarcoma de veia cava inferior, tá? E olha que eu tô com 10 anos de radiologia, 15 anos de formado, e eu só vi esse caso que eu publiquei, tá? Então, gente, por que me adiantou publicar esse caso? Tudo bem, pode, né, quando aparecer outro, provavelmente eu vou pensar nesse diagnóstico diferencial, mas, né, quantos laudos eu já dei? Né? 2.000 laudos por mês, né? Sei lá, em 10 anos, 20.000 laudos, eu não vi mais nenhum, né? Então, o que isso mudou na minha vida? Não mudou muita coisa, não, tá? Então, repense, né? Quando você for aí, seu chefe, publica esse caso, vê isso aqui, não é pra você não fazer, mas assim, saiba priorizar as coisas, saiba gastar o tempo que você tem, que é pouco, né? Bem gasto naquelas coisas que não vão te fazer falta quando você é, aquelas coisas que vão te fazer falta quando você terminar sua residência, imediatamente começar a trabalhar, tá? Então, quando você domina essas principais doenças aí de pronto-socorro, e aqui a gente está falando de abdômen agudo inflamatório, você vai ter muito mais confiança clínica, né? Isso é muito mais importante, você ter laudos decisores, laudos que de fato influenciam com uma conduta cirúrgica. Não é ficar titubeando, você sabe o que você fala, você tem noção do que você está falando, você tem uma segurança daquilo maior do que a do cirurgião. Você tem que ter, você que é o especialista na área, você não pode pensar que o cirurgião vai saber mais do que você, ele não pode, né? Por uma questão estatística, né? Você vê só isso, então você tem que dominar isso mais, porque você vê isso todos os dias, tá? E aqui, qual é a vantagem que você teria, né, de, por exemplo, usar um método de fato estruturado para avaliar abdômen agudo inflamatório, que não só abdômen agudo inflamatório, mas todo e qualquer caso que você for analisar. Primeira coisa é, quando você tem um método estruturado, você reduz as chances de perder pequenas lesões, como por exemplo, perder pequenos abscessos, perder pequenas perfurações intestinais sutis, né, como complicação, perder algum sofrimento de alça. Então,
quando você tem método, quando você estrutura, né, as coisas, tudo que você vai fazer, tiver tudo estruturadinho, você não perde nada, você não perde lesão, você não perde achados pequenos, achados sutis. Além disso, vai garantir para você velocidade, né, e velocidade com segurança, é isso que você quer. Você não quer ser só rápido, você quer ser rápido e você quer estar seguro, tá? E você tem um checklist mental que vai ficar medular para você avaliar todas as tomografias. Então, isso cada vez, quando você vai repetindo isso, todas as vezes que repete da mesma forma, você avalia cada vez mais rápido e cada vez com mais segurança, tá? Então, essas são vantagens, assim, absurdas de quando você tem um método estruturado, um checklist mental para avaliar o abdômen agudo inflamatório e qualquer outra, né, patologia ou qualquer outra doença que você vá analisar, uma tomografia de abdômen. E o maior erro que eu vejo aqui, né, nos residentes ou nos radiologistas recém-formados, é querer focar direto no sinal clássico. Então, se veio lá apendicite, você fala, vamos procurar aqui o apêndice dilatado. Aí viu o apêndice dilatado e você não já fala, eu acho que tem apendicite aqui. Às vezes o apêndice está ali no limite superior, mas não tem apendicite, né? E aí você focou direto no achado principal. E isso aqui é o jeito errado de você fazer. Você ignorou os sinais indiretos. E talvez os sinais indiretos seja o que é mais importante para você avaliar, mais ainda, além do que o achado clássico, né? Aquele que você tenta procurar de cara. Outra coisa que erra bastante é quando ele pula a sistematização. Ou seja, a gente tem um processo bem definido para você avaliar ali um apendicite, por exemplo, e você pula partes, tá? Quando você pula partes da avaliação sistemática, aí você vai perder as lesões, tá? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer primeiro, dominar a anatomia, né? Óbvio. Né? Sem anatomia seccional, você não domina nada. E a segunda coisa é revisão sistemática e em grande volume de casos típicos e atípicos e das suas principais complicações. Então, essas duas condições, elas precisam acontecer para você dominar a tomografia, tá? Então, como que a gente aqui vai fazer? O que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou mostrar para vocês o que você precisa para dominar o abdômen agudo inflamatório. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente tem. Sinais radiológicos indiretos. Esses são os sinais que você vai precisar para dominar e não errar mais, né, os seus diagnósticos de abdômen agudo inflamatório. Então, a primeira coisa que você vai ter que olhar é a obliteração da gordura mesentérica. Veja que o borramento da gordura, como vocês estão vendo aqui, ó, que é o que a gente chama de gordura suja, né? Que é, ó, você veja que a gente tem um apêndice aqui, você veja que é um apêndice que está ali espessado, mas ele não está ele sozinho, né, ele não estaria chamando tanta atenção assim. Tá, tudo bem, está chamando atenção. Mas olha só, o que chama bastante atenção aqui, ó, é a gordura em volta. Ó. Veja aqui, a gordura borrada é o que tem que chamar a sua atenção. O infiltrado periapendicular, o infiltrado ao redor do órgão que está acometido é o que precisa chamar muito a sua atenção. Tá? Às vezes o apêndice nem está tão espessado assim, um apêndice que não está tão com parede tão espessada, que está ali no limite superior da normalidade. Se você mede aqui, por exemplo, ele está espessado, mas aqui na pontinha, ó, ele não está espessado. Então, quando você tem um apêndice que não está te chamando tanta atenção, mas você tem muita borramento na gordura, isso é apendicite, tá? Não há dúvidas. Olha aqui de novo, ó. Olha só como essa gordura aqui, ó, ela chama bastante atenção. Mesmo que você, por exemplo, não veja o apêndice nessa topografia, você percebe que a obliteração da gordura mesentérica chama muito a atenção e é o que você precisa avaliar. Olha, o local desse borramento é a intensidade dessa gordura suja.
né? Isso são os dois sinais que você precisa avaliar. Isso precisa chamar a sua atenção aqui. Aqui novamente, ó. Perceba esse apêndice aqui, ó. Olha só, o apêndice aqui, ó, um dos pitfalls que vocês caem é o apêndice com gás não está inflamado. Olha só, esse apêndice aqui bonitinho, né? Perceba que a gordura em volta dele não tem nada, né? Se você medir esse apêndice aqui, você pode medir 1 centímetro aqui, 0,7 talvez, 0,8. Você vai falar, ah, olha, esse apêndice aqui é o limite superior da normalidade, mas veja que não tem nenhum borramento de gordura em volta. Então isso aqui não está inflamado, isso aqui não é uma apendicite. Ao passo que você cai em um problema que, olha só, tem gás dentro desse apêndice aqui. Você fala, ah, quando tem gás no apêndice não está inflamado. Nada a ver, tá? Veja que esse apêndice está super inflamado e tem gás dentro, tá? Por que isso acontece? Porque, eventualmente, o ósseo do apêndice não foi completamente obstruído. E aí o gás entrou, né, no apêndice, mesmo que esse apêndice esteja inflamado. Quando o ósseo está completamente obstruído, aí sim, né, o gás não vai estar lá dentro, porque o ósseo ficou completamente obstruído, foi reabsorvido aquele gás que tinha ali, o processo inflamatório encheu de pus, e aí você não tem gás. Mas se não tiver 100% obstruído, aí você vai ter uma apendicite mesmo com gás. Outra coisa é espessamento de planos peritoneais. Os planos peritoneais espessados precisam fazer com que você ligue o alerta de algum processo inflamatório. Veja que aqui a gente tem aqui, ó, se eu olhar aqui rapidamente, você fala, ah, não tem nada nessa tomografia. O que está te chamando a atenção é o borramento da gordura. E olha aqui, ó, as fáscias aqui, ó, peritoneais espessadas aqui do lado. E quando você olha, olha, está borrado onde? Está borrado do lado desse cólon aqui. Se você olhar o cólon está aqui, tem um divertículo espessado e a inflamação está em volta, ou seja, é um espessamento peritoneal liso, né? Se você olhar aqui, porque os espessamentos peritoneais nodulares, eles estão mais associados a processos neoplásicos, como carcinomatose peritoneal. E ele está focado no nível do processo inflamatório, ou seja, olha só, o processo inflamatório está aqui, então eu tenho que achar o culpado desse processo inflamatório. E aqui, no caso, foi uma diverticulite. Aqui, novamente, ó, olha a face aqui, lateroconal espessada, tá? Veja que você não vê isso do outro lado. Olha aqui, ó, que do outro lado tem, mas você não está vendo essa face espessada. Quando você olha isso e vai procurar, olha só, você vê que tem um apêndice aqui, ó, que está espessado, olha só. Espessado com hiperrealce, mas ele não está tão borrado a gordura, mas a fáscia tá. Olha aqui, ó, o apêndice aqui de novo, ó. Preste atenção, a fáscia é muito, muito espessada. Então, isso aqui tem que chamar a sua atenção para uma inflamação, tá? Um abdômen agudo inflamatório. Outra coisa é distensão de alça de Delgado, tá? Nem toda distensão de alça de Delgado vai ser uma obstrução intestinal. O que pode acontecer é que você pode ter um processo inflamatório, como você está vendo aqui, né? Um processo inflamatório, no caso aqui não dá para ver, mas é uma diverticulite, isso aqui é uma coleção relacionada a uma diverticulite complicada. Ou seja, você tem um processo inflamatório no abdômen inteiro, e esse processo inflamatório, ele leva a uma peritonite, né? E isso leva a um estado fugaz de hipermotilidade e hipomotilidade do intestino, e essa alça, ela dilata. Como você tem esse estado de hipermotilidade e hipomotilidade, começa a acumular líquido nessa alça, essa alça dilata. Então, tomem cuidado, que isso aqui não é uma obstrução intestinal, isso aqui é só uma alça distendida, reacional a um processo inflamatório abdominal, uma peritonite. E uma outra coisa que vocês precisam também ficar ligados aqui, não para você não ficar pensando que seja outra coisa, né? Ou para ligar o seu alerta para um processo inflamatório abdominal, que é distúrbios perfusionais. Veja que eu tenho o fígado aqui, ó, com realce aqui, com hiporrealce aqui, com outro realce aqui, ou seja, existe uma heterogeneidade de vascularização desse fígado. E aqui é um paciente que tem uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, ou seja, paciente com um processo inflamatório abdominal com CIRS
e levando a um distúrbio perfusional no fígado, ou seja, uma coisa que é uma consequência de um processo inflamatório abdominal. Ou seja, se você olhar um distúrbio perfusional no fígado, você pode procurar aí no abdômen se você não encontra alguma coisa que justifique isso aqui, se esse paciente aqui não está com uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Se vocês prestarem atenção nisso, se vocês tiverem e ligarem o radar de vocês, quando vocês identificarem algum destes sinais, algum desses achados que eu mostrei, vocês com certeza não vão perder mais nenhum abdômen agudo inflamatório que vocês avaliarem, tá bom? Então, gente, presta atenção no que a gente falou aqui, resumindo tudo o que a gente disse aqui. Resumo, né? Falamos aqui do conceito de abdômen agudo inflamatório, colocamos todo mundo aqui na mesma página. Falamos dos principais tipos de abdômen agudo inflamatório. Mostrei para você o impacto, né, que isso tem na sua prática de plantão, de dia a dia, e as vantagens de você ter um passo a passo estruturado para avaliar abdômen agudo inflamatório, e dei para vocês aqui o que você precisa avaliar numa tomografia de abdômen agudo inflamatório para você não perder mais nenhum caso de abdômen agudo inflamatório. Então, eu mostrei isso para vocês e agora eu tenho certeza que isso ficou muito claro para vocês aí. E agora vocês vão usar isso que eu mostrei para vocês e começar a aplicar isso de forma sistemática em todos os casos de abdômen agudo inflamatório que vocês pegarem no plantão de vocês, tá? Então, não esqueçam, é muito prevalente e vocês precisam ter isso na ponta da língua de vocês, tá bom? Então, agora já salva esse vídeo, compartilha com os colegas que precisam saber disso, compartilha aí nos grupos aí de residência, compartilha com aquele colega que você sabe que está terminando a residência, que está um pouco inseguro, que está com dificuldade, para ele pegar esse conhecimento e pacotar isso, colocar na gavetinha dele aí, do abdômen agudo inflamatório, e não errar mais. Esta patologia, essa condição aí no plantão, tá? E deixa aqui nos comentários também qual é o tema de emergência que você mais gostaria de ver detalhado aqui, como eu fiz aqui com o abdômen agudo inflamatório, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.